Graça e paz. Estamos de volta, mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor sobre a unidade da família. Aquilo que nós temos aprendido no altar do nosso ministério. O nosso apóstolo tem sido um instrumento de Deus para nos instruir com princípios que dão certo, princípios que trazem vida à família. Veja, por exemplo, o que disse o apóstolo Paulo, capítulo 5 de Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então Paulo nos dá aqui um princípio para aquele que é marido, de como nortear sua vida cristã no lar, na família. E nós não temos visto muito disso. Maridos ao ponto de dar a sua vida pela esposa, como Cristo deu a sua vida pela igreja, como recomenda a Bíblia. E nós temos recebido a palavra do altar, e nós temos visto uma das coisas que tem feito com que esse princípio não seja cumprido por exemplo, a falta de perdão. Não é verdade, esposa? Verdade. Boa noite, amigos. É verdade. E a gente entende que dar o perdão e receber o perdão ainda é um tabu, principalmente para o povo brasileiro. As pessoas têm dificuldade de reconhecer que erraram, de reconhecer que naquele momento a atitude não deveria ser aquela, ser tomada com relação ao seu esposa, sua esposa, aos filhos, e pedir perdão. Não é pedir desculpa lá qualquer coisa, como disse o nosso apóstolo ontem. É verdade. Hoje é quinta, ontem nosso apóstolo estava falando sobre isso. Desculpa lá qualquer coisa. Não é assim, amados. Pedido de perdão é você mostrar naquele momento que você reconhece que errou e que está disposto a não mais cometer aquele erro. Somos humanos. Não existe um casamento perfeito, mas existe sim um casamento feliz. Duas pessoas de famílias diferentes, culturas diferentes. Claro que em algum momento vai haver um choque, marido. Mas o pedido de perdão e de desculpa por alguma atitude que foi tomada naquele momento pode salvar o casamento. Lá em Colossenses 3,13, nosso apóstolo também usou a apostila para falar, disse assim, está lá nas epístolas de Paulo: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então você veja que isso é uma troca, marido. Na realidade são princípios que o próprio Cristo ensinou, né? O perdão. E que é difícil. É difícil. É difícil pedir perdão, porque você sempre acha que eu estou certo, então ele que peça perdão. Não, ele errou, ele que vem e coma na minha mão. E é por isso que alguns casamentos estão sendo esfacelados. Porque entra naquele momento a raiz de amargura e faz com que aquela raiz de amargura se transforme num brotinho de uma árvore, e daqui a pouco cresça uma árvorezinha, e daqui a pouco essa árvore está grande, e daqui a pouco essa árvore dá frutos, e daqui a pouco você olha para trás e diz, onde ficou o meu casamento? Muitas vezes até as palavras duras, como disse Paulo. Paulo diz no capítulo 4 de Efésios, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Então muitas vezes, por falta de perdão, saem palavras torpes e aí não tem jeito, fica difícil. O que acontece também, que nós vemos, é que você não pode partir para a ação, bater, espancar, você vai na palavra. E as palavras, às vezes, elas se transformam em feridas, porque elas caíram no momento que a pessoa estava fragilizada, não foi bem recebida pelo espírito, pela alma, pelo coração, pelas emoções, e se transforma numa ferida. Elas sangram, e daqui a pouco a pessoa morreu com uma hemorragia, alimentando aquela palavra, em vez de pedir perdão. Para ter o nosso casamento bem, às vezes é preciso, mesmo sabendo que está certa ou que está certo, dizer desculpa, não, perdoa.
Amém. Me perdoa. Eu e você temos experimentado na nossa vida a prática, o resultado da prática dos princípios bíblicos ensinados pela nossa liderança, pelo apóstolo Miguel Ângelo. Veja, por exemplo, um dos princípios que nós aprendemos com ele, o que está escrito na Bíblia, são em 1 de Pedro 3, versículo 2. Versículo 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Muitas vezes um espírito manso e tranquilo que eu, por exemplo, desfruto disso na minha casa, é fruto de obediência à palavra da graça. Não é verdade, esposa? É verdade. Eu sou um pouco mais agitada, mais elétrica, você já é um pouco mais calma. Isso tem temperado o nosso casamento. Não foi fácil nos nossos primeiros anos. 2 nordestinos juntos, imagine numa casa o que isso aconteceria se não tivesse a graça de Deus, se não tivesse uma palavra regeneradora, se não tivesse uma palavra de transformação, um ensinamento que moldasse esse gene forte que cerca os nordestinos. Mas nós sabemos que a palavra branda desvia o furor. E às vezes o que falta muitas vezes para a mulher é usar e praticar, lá em Provérbios 14, quando diz: a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as suas próprias mãos. E às vezes é justamente a ira, a forma de falar, como falar com o marido, como expor o marido. Ainda bem que Deus me deu essa joia preciosa. Então, vamos lá então, só para concluir, em Ezequiel 11, 19, diz assim: dar-lhes-ei um coração, um só coração, espírito novo, porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Deus não deu 2 espíritos, 2 corações. Um coração, um espírito, ele tira aquele coração de pedra, ele amassa. A palavra do Senhor, ela é tremenda, tem que ser vivida, tem que ser praticada, senão você não desfruta. Porque o nosso apóstolo ontem falou o seguinte, que a palavra é como um martelo que esmiuça a pedra. Você, como um bom carpinteiro, sabe disso. Amém. Usa o martelo lá para chegar no objetivo que você quer com a sua madeira, no seu trabalho. Então a gente entende que a palavra do Senhor, ela tem que ser trabalhada nas nossas vidas, exercitada a cada dia. É um só coração, um só espírito. Ele tira aquele coração duro, ele espedaça e ele te dá um coração novo, um coração de carne, um coração perdoador. E assim as feridas são saradas e a glória de Deus vem e cobre toda a família. E a gente consegue viver em harmonia. Amém. E desfrutar das bênçãos do Senhor para nossas vidas. Glórias a Deus. Fico feliz e lisonjeado. Amém. Amém. Graça e paz.